Amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, para continuar o estudo em cima do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. E hoje a gente vai ver o capítulo 4, a mensagem 4. Na mensagem anterior foi falado sobre a estrutura da palavra de Deus, né? E hoje vamos ver sobre os princípios da interpretação da palavra. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui desfrutando dessa palavra rica e hoje esse estudo vai apenas dizer alguns tópicos, alguns princípios, para que a gente possa saber como interpretar a Bíblia, né? Então, alguns princípios. Tem muitos outros a serem ditos, né? E que enriquecem muito o nosso estudo da palavra, a nossa interpretação da palavra, né? Mas hoje a gente vai falar de apenas alguns que foram citados aqui nesse livro, né? Qual é o problema da interpretação, né, de qualquer forma? Se a gente não tiver uma interpretação adequada, pode gerar um problema muito grande na vida da igreja, pode gerar um problema muito grande para os membros de estarem praticando de uma forma errada e não também tendo o resultado que a palavra proporciona. Nós temos como exemplo aqui o capítulo 14 do Evangelho de João, né, quando Jesus fala que iria para o Pai fazer moradas, né, para nós. Ali foi interpretado por muitas pessoas, não digo todos, que Jesus só não voltou até agora porque estava fazendo, e ainda está fazendo as moradas. Mas eu gostei muito desse versículo citado aqui de Isaías, capítulo 55, né, que nos ajuda a ter uma ideia da questão de Deus, né, desse falar de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, ele fala o seguinte: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós que somos humanos, somos terrenos, né, somos filhos de Deus, mas não podemos utilizar o nosso conceito natural para entender a palavra de Deus. Precisamos utilizar, sim, o que a Bíblia fala, e precisamos utilizar sempre estando no Espírito, né? E essa questão de entender a palavra aqui, também é citado o exemplo, o momento onde Jesus repreende os saduceus, dizendo para eles que eles erraram por não conhecer as Escrituras. Eles estavam afirmando que não havia ressurreição, né? Embora eles estudassem muito, ruminassem muito, eles não foram a fundo na palavra, né? Eles não conheciam a palavra de uma forma ampla, mas utilizaram o quê? O seu conceito natural para poder interpretar a Bíblia. E com isso eles falavam que não tinha ressurreição, né? Então esse é um ponto importante, nós estudarmos a palavra, né, para podermos entender. E aqui também, aqui cita uma das dicas, né, para nós podermos compreender melhor a palavra, é extrair literalmente o que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso acrescentar nada do que está além do que está aqui na palavra. Eu lembrei de Apocalipse, né, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o encerramento, a conclusão desse livro maravilhoso que nós temos aqui, onde há uma advertência, né, de tudo que foi escrito.
aqui é citado o seguinte, no versículo 18 e 19 de Apocalipse 22, na conclusão da palavra, né? João fala o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Né? Sempre lembrando que nós utilizamos a Bíblia revista e atualizada. Né? Então, aqui cita essa advertência, essa conclusão, né, que não podemos acrescentar e nem tirar nada, não podemos tirar uma vírgula dessa palavra, para não gerar problemas. E também vemos aqui em Mateus, capítulo 3. Então aqui nós estamos vendo, né, a questão de compreender literalmente a palavra de Deus. Né? Mateus capítulo 3, quando a gente fala com relação ao batismo por água, o fogo, João Batista ele fala o seguinte aqui, no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só o versículo 11. Né? Então, por que eu citei esse versículo? Porque aqui ele está falando com relação a Jesus, né? Que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E se a gente não pegar o contexto de toda a palavra, a gente pode interpretar de uma forma errônea também. Algumas pessoas pensam que aqui se trata de ser batizado com o Espírito Santo, ou ser salvo, né, receber o Senhor, ou pelo fogo, que é você ir para o lago de fogo. Mas nós pegando, estudando a palavra e lendo, literalmente extraindo o que está aqui escrito, a gente pode ir lá para 1 Pedro. Né, 1 Pedro, ele fala... Deixa eu ler aqui rapidamente para os irmãos. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 7 e 9. Ele fala o seguinte: nisto exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo a alegria, né? Que diz, nisto exultais, ou seja, fique alegre, embora agora, né, eu só estou parafraseando o que está escrito aqui, embora no presente, nesse momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Contristados, o que é ser contristado? É você passar por dificuldades na vida. Então ele está dizendo, fique alegre, né? Se você estiver passando por situações difíceis, né? Por quê? Você vai ser aprovado. A intenção de Deus dar essas provas é nos fazer ser aprovados. Deus não quer nos reprovar. Deus quer nos aprovar. Aqui no 7 fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ó Senhor Jesus, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O ouro aqui, nós sabemos que quando ele passa por uma temperatura altíssima de calor, de fogo, ele se purifica cada vez mais. E pelo fato dele se purificar cada vez mais, ele tem mais valor.
né? Então aqui ele está dizendo que uma vez confirmado o valor da minha fé, da nossa fé, né, ela terá um valor muito mais valor do que ouro, né? Ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Por quê? Confirmada a nossa fé, aqui diz que será que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, né, vai redundar isso para nós, né? Louvor, glória e honra, porque fomos aprovados, porque passamos por dificuldades, situações de fogo, de tribulação, né? Então, por que eu liguei ali a passagem de Mateus, né, capítulo 3, com 1 Pedro? Porque ali ele cita esse batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo. Porque sempre quando o Senhor nos dá essa salvação, ele entra dentro de nós, nós recebemos a salvação, o Espírito Santo, automaticamente também vai vir as provações, as questões, as situações de fogo, né? Porque elas são necessárias para nós, né? Então, aqui está uma questão de compreender a palavra literalmente, né? Depois, continuando aqui, também é importante frisar que a gente não pode utilizar a nossa imaginação, né? Ou está escrito e você interpreta da forma que está escrito, né? Ou você vai ter que utilizar de uma forma espiritual. Mas aqui, ele nos ajuda a entender que quando a gente não pode misturar nas nossas interpretações a parte literal com a parte espiritual, né? O trecho, quando ele cita algo que é literal ali, eu preciso ir de ponta a ponta, né? Aquele assunto todo, ele é literal, ele tem que ser entendido literalmente. Agora, quando tem algo na palavra que não tem muita lógica, não tem muito sentido, né, que são poucos momentos que aparece isso na palavra, aí sim, né, se aplica a questão da interpretação espiritual, para que a gente possa entender, né? E só voltando aqui, citando um exemplo que eu me lembrei, Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. Ali fala sobre a conversão de Paulo, né? E muitas pessoas, eu já ouvi muita pregação das pessoas falando que Paulo, né, caiu do cavalo quando apareceu aquela luz, aquela voz, né, em forte trovão, né, apareceu ali. Mas vamos ler ali então, em Atos capítulo 9, versículo, vou ler rapidamente, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que muitas pessoas imaginam que tem um cavalo aqui, né? E aí está o erro da pessoa que está explanando a palavra, que está falando a palavra, está ensinando errado, está lendo e imaginando coisas. Aqui não cita cavalo, né? Só um pequeno exemplo, né? Aqui diz que caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia. Então, né, de acordo com a palavra, não havia nenhum tipo de animal no momento, ele simplesmente caiu, né? Então a gente precisa ser fiel ao que diz a Bíblia. Senhor Jesus, aqui também é citado o exemplo, né, de onde Jesus nasceu, né, onde Jesus teria nascido. E conforme, deixa eu ver aqui, Senhor Jesus, em Mateus, né,
Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas para saber onde Cristo nasceria. Aí eles falaram, né? Em Belém da Judéia, conforme está escrito na palavra. Né? Ponto. Foi aí que eles acertaram. Né? Na terra de Judá. Aí isso estava de acordo com a profecia de Miqueias, né? E Miqueias capítulo 5, versículo 2. No entanto, outra profecia diz o seguinte, né, que é em Oséias 11, 1. Do Egito chamei o meu filho. Ainda outras profecias também indicam. Ele será chamado Nazareno, que está em Mateus capítulo 2, versículo 23. De onde afinal viria o Cristo? De Belém, do Egito, de Nazaré? Né? Então, se nós colocarmos juntas todas essas afirmações antes da vinda de Cristo, o que a gente faria? Né? Mas a gente entendendo, lendo literalmente aqui, juntando, nós vamos ver que Jesus realmente nasceu em Belém. Né? Ele nasceu em Belém, só que ele fugiu, né, para o Egito e viveu em Nazaré. Então foram 3 lugares que ele passou, mas aonde ele nasceu? Ponto. Essa é a pergunta. Né? Em Belém. Né? Aonde ele viveu? Em Nazaré. Para onde ele fugiu antes? Né? Com os pais. Né? Para o Egito. Então 3 colocações importantes aqui como exemplo. Né? Então já falei com relação a como interpretar a palavra, né? Na questão literal. Literal, né, obedecer o que está aqui. Depois também ele cita o exemplo de interpretar uma passagem de maneira espiritual. Né? Então ele cita aqui o exemplo de Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, esse ponto aqui eu já falei. Eu vou pular aqui. Senhor Jesus. Agora a gente vai ver outro ponto. Então a gente viu primeiramente aqui o significado da Bíblia, compreender literalmente o que fala a palavra. Né? Quando a Bíblia nos dá quando nós precisamos interpretar a palavra de uma maneira literal ou espiritual, nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos juntar um trecho da palavra ali, onde a interpretação ela vai ser literal e aí misturar com uma parte literal, espiritual. Né? Então aqui é citado o exemplo de Nicodemos. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, né, Nicodemos ele disse, mas como pode, sendo velho, nascer de novo? Né? Aí Jesus explicou para ele disse, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós pegarmos esse versículo, né, que está ali em João capítulo 3, a gente vai ver que Jesus foi explicar para ele. Né? Então, o Espírito, a gente sabe que é o Espírito Santo. Né? Então, se esse trecho está falando que ele precisava nascer também do Espírito, e ali falava de água, eu não posso espiritualizar a água, mas eu também tenho que literalizar o significado da água. E Nicodemos, eles entendiam aqui que, conforme a pregação de João Batista, ele tinha dito que precisavam se batizar para arrependimento, com águas para arrependimento. Então, literalmente, é o batismo nas águas. Então, a pessoa, para ser salvo e poder entrar no reino, ela precisa se batizar, mergulhar nas águas e receber o Espírito Santo. Né? Não posso misturar a parte literal com o espiritual aqui. Então, esse aqui é um exemplo muito importante. Né? Senhor Jesus. E também, no nosso estudo, considerar as diferentes dispensações, né, para poder interpretar corretamente a palavra. Esse princípio é importante. Por exemplo, aqui cita o momento da dispensação
da lei e a dispensação da graça. Quando a gente fala da dispensação da lei, se trata da lei ter sido dada para o povo. Né? Então a lei, através de Moisés, foi passada. Né? Deus falou para Moisés, Moisés falou para o povo. Eles receberam a lei ali. Mas já no Novo Testamento, ali tem a dispensação da graça. Em Efésios capítulo 3, ele fala o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, ponto, né? Então, esse dispensação, ele no original grego, ele é oikonomia, que significa administração da casa, ou seja, administração dos negócios de Deus. Então, esse termo utilizado na dispensação da lei, Antigo Testamento, ele não tem o mesmo significado da dispensação da graça. Então, se nós conseguirmos perceber isso, a gente vai ganhar muita vida, né? Porque Deus tem um negócio, Deus tem uma economia, uma administração, né? Senhor Jesus. E também vemos que o Antigo Testamento ele é sombra do Novo Testamento, né? Aqui a gente percebe, aqui tem um ponto bem importante que fala assim, ó, que está em João capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a verdade é a realidade espiritual dos itens que eram sombras do Antigo Testamento. Né? Assim como Paulo indica que devemos considerar as diferenças entre dispensações, né? Ele fala que tudo isso tem sido sombra, né? Paulo falou isso. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Bom, seguindo aqui em mais um princípio importante, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Nós não podemos utilizar algo que não esteja na Bíblia. A Bíblia ela é um livro completo, ele é um livro perfeito, é um livro que não se contradiz, então ela não precisa de outros adereços, outros livros para explicarem. É claro que hoje nós temos nossas reuniões que são ministradas a palavra, nós temos conferências, né, internacionais, conferências regionais, e essas conferências elas são o quê? São baseadas na Bíblia. Né? São palavras, né, muito ricas, né, faladas por profetas que extraíram de um ruminar, de um labor da palavra. E esse ruminar muitas vezes é colocado em livros, assim como esse. Né? Então a gente não pode dizer, a Bíblia explica a própria Bíblia, então eu não preciso de livros. Mas eu tenho à minha frente muitos irmãos mais crescidos do que eu, com muito mais experiências do que eu, né, que conseguem me ajudar a entender, a desfrutar mais da palavra, e muitas vezes a gente não pode estar o tempo todo junto com eles, e por isso é publicado e colocado em livros. Então, nós temos esses livros maravilhosos aqui, para poder nos ajudar a pegar, por exemplo, essas dicas, né, que estão sendo ditas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então aqui, só para concluir, aqui continuando, né? Um versículo não pode ser tomado isoladamente como uma verdade completa. Não, nunca podemos pegar um versículo e dizer que isso daqui é uma verdade completa. Sempre há necessidade de você entender o contexto que aquele versículo se encontra e também fazer ligações com vários outros versículos da palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que eles nos ajudam a entender. Né? Muitas Bíblias elas também têm algumas citações, referências que nos ajudam a fazer essas ligações. A minha, por exemplo, aqui, ela cita bastante coisa, eles têm concordância, né? Então é uma Bíblia que nos ajuda a entender bastante a palavra, né? E ruminar bastante.
Então, precisamos utilizar sempre o contexto onde está o versículo, nunca o versículo isoladamente. Se a pessoa está baseada apenas num versículo, numa verdade, aquilo ali é de ser desconfiado, não é bom, não é bom, e por isso é importante a gente ter mais versículos que apoiem aquele versículo, né? Senhor Jesus, as interpretações devem ser compatíveis com toda a Bíblia, né? Isso também é muito importante. A gente consegue fazer essas ligações utilizando todos esses recursos que as Bíblias podem nos dar, algumas dão, né, para estudo, tal. Depois considerar as que foram faladas, as palavras da narrativa, né? A quem foi falada essas palavras? Porque pode ser que naquela situação, aquela igreja foi citado aquelas palavras porque eles estavam passando por aquela situação. Então, sempre precisamos entender para quem que foi falado aquela palavra, né? Não simplesmente pegar aquela palavra e aplicar para todo mundo, mas entender, né? Por exemplo, a igreja em Corinto passou por uma situação, em Tessalonicenses passou por outra situação, cada uma passou por uma situação e por causa dessas situações foi direcionado algumas palavras para elas, né? Por causa das dificuldades, por causa foi dado elogios, né? E tal. Senhor Jesus, seguindo aqui e finalizando, seguindo aqui e para finalizar, eu gostaria de simplesmente frisar aqui, que nem sempre podemos aplicar aos gentios uma palavra falada para os judeus. É importante saber a quem é dirigida uma mensagem para poder aplicá-la. Então, irmãos, podemos ter muita luz na palavra, nós podemos disfrutar muito dessa palavra. Aqui foram apenas citados alguns poucos princípios para podermos interpretar a palavra de Deus, né? Eu posso até repeti-los aqui, né, para finalizar, que primeiramente interpretar, é dar o significado preciso à palavra. Segundo, compreender literalmente a palavra de Deus, ou seja, não acrescentar nada que está ali, não imaginar nada, né, além do que está passando ali. Terceiro, interpretar uma passagem de maneira literal ou espiritual. Então aqui é com relação a você utilizar aquele momento onde você está lendo aquele texto, né, interpretar ou literalmente ou espiritualmente, né? Depois, considerar as diferentes dispensações de Deus, em que momento foi falado aquela palavra, né, para poder discernir. Depois, a Bíblia explica a própria Bíblia. Um versículo não pode ser tomado isoladamente como uma verdade completa. As interpretações devem ser compatíveis com toda a Bíblia. E considerar a quem foram faladas as palavras da narrativa. Então aqui fica essa passagem da lição 4 do livro número 3, Fundamentos da Fé Cristã. Jesus é o nosso Senhor. Amém.